Amigos e camaradas, senhoras e senhores jornalistas, apresentamos e tornamos público em devido tempo o programa eleitoral do PCP para a próxima legislatura decorrente das eleições legislativas do dia próximo, 6 de outubro. Um programa que constituirá, juntamente com os 12 compromissos do Partido Ecologista aos Verdes, a base programática em que se podem rever todos os eleitores da Coligação Democrática Unitária e de outros quantos desejam uma ruptura na vida política nacional, uma alternativa patriótica e de esquerda, o futuro do desenvolvimento, da soberania, da justiça social, de progresso e de paz. Um programa para enfrentar crónicos problemas do país que se arrastam há anos sem solução. Um programa para responder a 5 problemas que identificamos como nucleares para o futuro do país: a sustentabilidade demográfica e o pleno emprego, travando a baixa natalidade e a imigração, a redução das desigualdades sociais como a eliminação da pobreza e a correção das assimetrias regionais, o desenvolvimento das forças produtivas e o fortalecimento quantitativo e qualitativo do tecido empresarial no quadro da revolução digital. Um Estado para a sociedade portuguesa do século XXI com serviços públicos à altura das suas missões. Um elevado nível de investimento público que assegure a manutenção e desenvolvimento das infraestruturas e dos equipamentos do Estado e um forte impulso à produção nacional. Damos hoje a conhecer nesta sessão pública um conjunto de medidas urgentes e muito concretas para avançar na resolução de inadiáveis e importantes problemas que há muito exigiam ser consideradas, algumas já apresentadas pelo PCP nesta legislatura e recusadas pelo Governo e pelo PS, em convergência com o PSD e CDS, e cujo adiamento está a pesar muito negativamente na vida dos portugueses. Medidas que se projetam a executar em coerência com as soluções avançadas nas linhas essenciais de uma política patriótica e de esquerda de que somos portadores. Medidas que, como poderão verificar no texto que agora se disponibiliza, abrangem o conjunto de linhas essenciais do nosso programa, a começar pelo que assume a valorização do trabalho, dos trabalhadores, como uma prioridade da política alternativa. Nesse âmbito, se incluem as medidas urgentes dirigidas à valorização de todos os salários e do salário mínimo nacional de forma quantificada, assumidos como uma emergência nacional, bem como das reformas e das pensões. A valorização salarial é uma medida de enorme alcance social, com impacto significativo na vida das famílias, no combate à regressão demográfica e à pobreza e um estímulo à atividade económica e à produção nacional. Visando a valorização do trabalho, se dirigem outras: a garantia do direito da reforma por inteiro e sem penalizações dos trabalhadores com 40 anos de descontos, a reposição da idade da reforma aos 65 anos, a implementação de um Plano Nacional de Combate à Precariedade e ao Trabalho Ilegal, a revogação das normas gravosas da legislação laboral, mas também a prevenção, proteção, compensação aos trabalhadores com trabalho por turnos e profissões de desgaste rápido. Nas medidas urgentes, inscrevem-se igualmente e com particular destaque as que visam responder a grandes carências das populações ligadas às funções sociais e serviços públicos nos domínios da saúde, da educação, da cultura, da habitação e dos transportes, em que se inscrevem noutras grandes vertentes da política patriótica de esquerda, a que reclama e assume o investimento público como uma prioridade, visando assegurar um elevado nível de resposta ao desenvolvimento das infraestruturas e qualificação de todos os serviços públicos essenciais, onde se inclui um programa de investimento na saúde capaz de inverter o subfinanciamento crónico no Serviço Nacional de Saúde, a implementação de um programa extraordinário de investimentos no setor dos transportes públicos. Como medidas de concretização imediata, encontrarão no conjunto das agora apresentadas as que pretendem dar resposta no domínio da saúde, entre outras, a eliminação das taxas moderadoras
e ao reforço dos meios e contratação de profissionais em falta no Serviço Nacional de Saúde, bem como a que pretende, muito justamente, assegurar dispensa gratuita nas unidades de saúde do SNS e nas farmácias dos medicamentos para os doentes crónicos, para as famílias com carência económica e para doentes com mais de 65 anos, a que se junta também a que pretende assegurar uma verdadeira rede pública de cuidados paliativos e o reforço dos apoios aos cuidadores informais. Medidas urgentes que se alargam e enquadram noutras funções do Estado onde é necessário superar carências de investimento, mas também assegurar direitos, hoje depreciados uns e muito degradados outros em diversos domínios, nomeadamente na educação e cultura, para os quais se avança como uma medida de reforço e alargamento da ação social escolar. Adoção de medidas para garantir progressivamente o acesso à residência pública aos estudantes deslocados, eliminação das propinas no ensino superior e a garantia de assegurar 1% do orçamento do Estado para a cultura. De grande impacto e significado é a medida que visa garantir creche gratuita a todas as crianças até aos 3 anos. Na habitação, adianta-se com a eliminação do balcão de despejos como garantia de direitos no arrendamento e mais apoio ao arrendamento jovem, e na área dos transportes, com medidas urgentes, entre outras, com o fim das portagens nas escutes, a definição de um Programa Nacional de Investimento no Transporte Público, com a recuperação e aquisição urgente de material circulante para os seus vários segmentos e o prosseguimento em todo o país da redução dos preços nos transportes públicos, visando alcançar, com uma justa política fiscal, que assegure uma efetiva taxação do grande capital e da redução dos impostos sobre os trabalhadores e o desagravamento dos rendimentos mais baixos, bem como a redução dos impostos indiretos face aos impostos diretos, como se defende e propõe no nosso programa eleitoral, se avança já e no imediato com o estabelecimento de um regime de preços máximos nos combustíveis e na eletricidade e redução do IVA sobre a eletricidade e gás, bem como um regime de IVA de caixa para as micro, pequenas e médias empresas. No plano da política fiscal e no quadro das medidas urgentes está a que visa garantir a adequada tributação de rendimentos do capital e prediais em sede IRS, com o englobamento de todos os rendimentos, a eliminação dos benefícios fiscais aos grupos económicos e a tributação efetiva de todos os rendimentos gerados no país, dando uma pronta resposta à concretização de uma outra importante eixo da política patriótica de esquerda, a que visa garantir um país coeso, equilibrado, com um leque amplo de políticas integradas, onde se inclui a defesa do interior e do mundo rural, para as quais se propõe a imediata definição da concretização de investimentos públicos com esse objetivo, a garantia de maiores apoios financeiros e técnicos à pequena e média agricultura e de um plano de reabertura dos serviços públicos encerrados. Um plano que inclua também a recuperação imediata do controle público dos CTTs. No quadro de uma necessária viragem na política ambiental, que salvaguarda a natureza e que passa pela planificação e gestão criteriosa dos recursos naturais, nas medidas urgentes avança-se com a necessidade de uma definição de um programa global de intervenção e o reforço de meios humanos e materiais do Estado para a resposta à gestão e monitorização ambiental. Por fim, avança-se com um conjunto de medidas urgentes para dar resposta a problemas que se arrastam sem solução no âmbito de outra linha de política central, a que visa a defesa dos direitos dos cidadãos e do regime democrático, na qual a melhoria e eficácia da administração pública, que pressupõe a valorização dos seus trabalhadores, a necessidade de assegurar um novo rumo para a justiça que se quer igualitária, acessível e próximo dos cidadãos, o firme combate à corrupção e a evasão fiscal assumem centrais preocupações. Neste campo de ação se incluem as propostas de medidas urgentes de combate à corrupção, nomeadamente com o reforço do quadro de procuradores do Departamento Central de Investigação e Ação Penal e de peritos para a investigação,
bem como o reforço de meios da Polícia Judiciária. Igualmente se procura dar resposta nas medidas urgentes à consagração da condição policial, com o reconhecimento do risco da sua missão. Há necessidade de revisão da orgânica da proteção civil do novo Estatuto Social do Bombeiro. Sublinhe-se ainda o objetivo do reconhecimento integral do tempo de serviço prestado para efeitos de progressão na carreira da administração pública, assim como o reforço da prevenção da violência doméstica e as medidas de proteção das vítimas, a par da dotação de serviços destinados a dar resposta às mulheres em contexto de violência doméstica. Portugal precisa de uma outra política que, no cumprimento da Constituição da República, assuma a elevação das condições de vida dos trabalhadores e do povo, o desenvolvimento da produção nacional, a melhoria dos serviços de investimento público, objetivos que, como a vida tem demonstrado, reclamam que se enfrentem as imposições da União Europeia e a submissão ao euro e que se confronte o poder e os interesses do capital monopolista, que se combata a promiscuidade e a submissão do poder político ao poder económico. Só um programa patriótico e de esquerda estará em condições de garantir esse percurso. Temos afirmado que o que está em causa na vida política nacional é a escolha entre dois caminhos: avançar no que se conquistou e responder aos problemas do país, ou andar para trás. É essa a opção que está diante dos portugueses em 6 de outubro com a decisão do seu voto. Avançar no que é preciso fazer pelo desenvolvimento do país e pelos direitos dos trabalhadores e do povo, dando mais força à CDU para afirmar e concretizar uma política alternativa, ou andar para trás, retomando o percurso de retrocesso que no passado PS, PSD e CDS fizeram e não hesitarão em retomar. Os portugueses que querem garantir o caminho do futuro é o aprofundamento dos direitos e rendimentos, o caminho de novas conquistas, e não encontram outra força política que dê mais garantia que a CDU. Os portugueses que querem ter a certeza de que o seu voto é para fazer avançar o país apenas têm um voto seguro que o garante: o voto na CDU, pelas suas propostas, pelo seu projeto de futuro, pela prova da sua ação e coerência política no passado, pelos candidatos que apresenta. A CDU é depositária da esperança de todos quantos querem dar força a uma política de ruptura com a política de direita que em áreas nucleares persiste em manter-se na governação do país. Foi com a CDU que se avançou. Será com a CDU reforçada com mais votos e mais deputados que se avançará na solução dos problemas dos trabalhadores, do povo e do país. Muito obrigado.